Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque nós estamos aqui valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Então, nosso tema para a conversa hoje é a arte, a obra de um personagem interessantíssimo, que é Sérgio Gurgel, que é artista visual, a quem eu faço a minha saudação e agradeço imensamente você disponibilizar seu tempo, vir conhecer a casa, que é uma casa que é de arte, que é de música. Sei que seu trabalho às vezes ali dialoga com a música, porque você faz questão de postar algumas músicas, inclusive cantando, então tem uma proximidade ali muito interessante. Então agradeço, Sérgio, você estar aqui e é verdade que o artista visual não quer mais ser chamado de artista plástico, tem um problema aí de identidade, ou isso é bobagem? É, porque o campo da visualidade, né, ele não necessariamente ele tem a ver com essa questão da produção de um objeto, né? Na verdade, é uma resposta muito ampla, assim, de até se chegar a um artista, se considerar um artista visual, né? As artes plásticas, de uma forma mais amena de explicar, seria aquele artista que trabalha com uma manualidade, né? E a sua expressão tem a ver com a materialidade específica, né? O artista visual ele vai em busca da visualidade da coisa e dos significantes, assim, que estão além também do que é visual, né? Então, eu acho que nem uma coisa nem outra abarca o que seria o trabalho do artista. Na verdade, a vida não basta, né, sem a arte. Né? A arte ela é essencial. Então, eu acredito que... Eu tenho muitos amigos que são artistas visuais, que tocam violão. Tenho uma grande amiga que toca trompete, né? Ela é também artista, é pintora, né? Ela gosta de ser chamada de pintora. Então, eu acredito que a arte ela tem esses meios que são fluidos, né? Eles se intercalam, né? Então, você vai para um show de música, sempre tem uma iluminação, né? Então, tem artistas visuais que trabalham só com iluminação, por exemplo, né? Eles não utilizam tinta, nem pincel, nem o que seria, na tradição, considerado arte ou pintura, né? Mas ele está trabalhando com as cores, né? Com a temperatura das coisas, o jogo de luz, né? Os ambientes, criando um clima, né? Então, tem muitos artistas que trabalham também só com... artistas visuais que trabalham só com luz, né? Então, é um campo muito complicado, assim, de explicar essa questão de ser chamado, né? Às vezes, é muito particular isso, né? Uma coisa muito particular. Mexe com a identidade da pessoa. Né? Mexe com a identidade. É muito particular. Tem artista que não gosta nem de ser chamado de artista, né? A gente... nós somos seres complicados, assim, de se encaixar, né? Dentro de uma definição, né? Na verdade, a gente está no mundo também como questionadores, né? Constantes, né? Do que é e o que não é. No sentido de movimentar, né? Eu acredito que sempre, digamos que se cria uma sociedade, né? Dentro de uma bolha, né? Perfeita, né? E essa sociedade funcione e todos estejam de acordo e tudo funcionando na sua devida ordem, né? Se ali dentro estiver um artista, ele vai provocar uma outra visão sobre aquela bolha, né? Então Ele altera a ordem. Ele altera a ordem e às vezes faz você ver a ordem que já existe, alterada. Né? Ele não promove só essa alteração, mas também ele faz com que as pessoas enxerguem também e tira de uma outra forma. O conforto dessa ordem, né? Porque o conforto da ordem ela pode esconder várias desordens, vários desconfortos. Então, cabe a ele mostrar um pouco e abrir as percepções. Sobre percepção, como é que quando foi que você se entendeu aí artista e disse, rapaz, eu quero para a minha vida fazer coisas que ninguém faz? Porque a busca da estética também é a busca do novo. Dificilmente você se contenta em repetir uma estética. Você quer
quer sempre fazer, é como escrever um livro, você quer, ou fazer uma música, você quer outro, sempre se superar, né? Eu acredito que a ameaça, né, a própria existência, né, da nossa ânima mesmo de viver, né? No meu caso, a ameaça de um meio bastante o sertão central, centro-sul do Ceará, né? Essa, esse visual que é tão colocado dentro da cultura, da arte, da literatura, né? Que é o lugar do sol, é o lugar da cultura, é o lugar do cantador, é o do vaqueiro, né? Sendo que para mim, né? Para minha existência, né? Dentro daquele cenário, era um cenário opressor, né? Então, dentro da minha existência, né? Ir para a rua, brincar com os meninos de bola, era um momento opressor, né? Então, eu sofria, de certa forma, algum bullying, né? Ali, que me deixava fora daquele ambiente, e eu corria para a casa da minha avó, que era uma casa, era um ateliê de noivas, né? A minha tia era uma estilista, tinha costureiras, tinha bordado, então aquele lugar se tornou para mim um refúgio e um conforto, porque eu fui acolhido, né? Então, dentro dessas manualidades, né? Dentro desse ateliê, foi onde eu encontrei uma forma de existir, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, o meu trabalho é muito escuro, o meu trabalho é muito cinza, né? O meu trabalho é Nordeste, o Nordeste tem que ser colorido, né? E não, mas na minha vivência, né? O afeto e o meu Nordeste, esse que eu vivi, ele é um Nordeste de penumbras, né? Em que algumas existências vivem à sombra, né? E veem o mundo através da janela, né? Principalmente a mulher, né, que está destinada, né, de certa forma, por uma estrutura social a ficar dentro de casa, né, ou então trabalhar com coisas manuais como costura, artesanato, né. Então todas essas existências vivem dentro de uma casa, e as réstias, e a janela, e esse clima meio sórdido também do sertão, das ficções, né? Das narrativas, da fofoca também, né? E a rede social de antigamente. Era a rede social de antigamente, né? Então, assim, os intuitos, né, de criar ficções, né? A história de contar coisas assustadoras, assim, perto da hora de dormir, né? Para, de certa forma, lhe jogar lá no outro sistema de se aquietar, né? De baixando a bola para dormir. Então, esse ambiente... Esse né? é o seu Nordeste. Esse é o meu Nordeste, assim. Ele parte desse sentido, né? Existe a luz, existe as cores, mas o que sustenta tudo isso é a sombra também, né? É esse lado sombrio que não é nada triste, né? Na verdade, olhar para algo que é escuro ou envelhecido e ver a tristeza é o oposto do meu trabalho. Né? O meu trabalho é justamente lá na escuridão foi onde eu encontrei a alegria, o conforto e o abraço, né? E a minha produção de identidade, né? A minha produção de significado da vida foi dentro dessas sombras, dessa escuridão e desse ateliê, né? Da casa da minha avó, né? E eu vou aproveitar também para parabenizar esse projeto incrível, assim, que você entra e você vai olhando as salas e você vai se emocionando porque você vê que é isso, né? Essa oportunidade de arte, né? Eu acho que não existe projeto sem arte, sem cultura, não existe, porque é o fundamento de tudo, né? O que é que a gente faz que não tem arte no meio? Né? Não existe, para mim não existe vida, civilização, ou, enfim. É extremamente emocionante, assim, eu parabenizo
a todos que estão envolvidos nesse projeto. Me explica, então, você falou sobre vida, em que momento é que você entendeu que precisava dessa expressividade para contar essa história, precisava usar a arte como uma linguagem daquilo que você viveu, que você quer viver, etc. Você está falando de Acopiara, não é isso? Isso. Então, como foi essa transformação de vou ser artista? Eu preciso da expressão arte. São justamente nessas oportunidades que nós temos de colocar a nossa voz, né, de uma outra forma. Então, quando nós somos calados por alguma coisa, nós queremos nos expressar de outra forma. A gente é escorregadio, né? O ser humano é escorregadio. Então, a partir do momento em que eu era silenciado dentro de um convívio entre os meninos ou entre esse universo, eu recebi uma porta aberta por outro lado, que era justamente a oportunidade que vocês dão aqui para os meninos do projeto, para as meninas e meninos do projeto, que é a oportunidade de ter uma câmera na mão, de ter um instrumento na mão, né? No meu caso, que eu falei câmera, foi porque a minha tia, que era estilista, né? Ela me presenteou com uma câmera analógica, na época nem existia essa coisa toda digital de hoje, e eu comecei a fotografar o mundo da forma como eu enxergava, né? Inclusive fotografá-la, né? Fotografar a minha avó, a minha tia, a rezadeira que ia conversar com a minha avó, as senhoras lavando roupa, lavando prato, bordando, né? Então, as primeiras fotografias que eu vi se revelar-se na minha frente eram de pessoas idosas, e quando me percebi, todas aquelas pessoas construíram a minha base visual. Não à toa, estão muito presentes na sua produção ainda hoje. Eu me questionava as fotografias porque o que eu via na fotografia, né, na fotografia mesmo, não era o que eu olhava. Aí eu comecei a desenhar. Então, assim, eu começo como fotógrafo, né, trabalhando. Aquilo não retrata o que você quer que eu passar, via. então tem que criar. Aí eu começava a pintar aquilo, a desenhar, né? E hoje eu tenho essa mania de criar rugas e de ir aprofundando, né, esses traços que o tempo e a memória vão marcando a pele. Mas, assim, você tem uma necessidade aí de expressividade, nascida a partir de de momentos que não são agradáveis, enfim, mas você desenvolve um estilo de desenho e um nível de desenho impressionante. Quem vê não entende ali se aquilo se é um desenho mesmo, de tão rico de traços, etc. Não é só uma expressividade, tinha um talento aí que acabou sendo descoberto. E a pergunta que eu lhe faço é possível alguém aprender a desenhar como você, ou é um talento que foi despertado a partir de muito treino? Como é que de repente a fotografia não retrata, você vai lá com a mão livre e faz algo tão rebuscado? Eu tive um professor que ele dizia que para ser artista, basta você se intitular artista. Né? Então, é uma das únicas profissões que você mesmo pode se atribui. Se atribui, né? Eu sou artista. Só que a partir desse momento, caem várias responsabilidades nas suas costas, né? Existem quanta história dentro do mundo da arte, assim, né? Quantos conceitos de arte, né? Existem quantos artistas antes de você. Quando você se joga dentro dessa categoria, né? Você traz imediatamente uma história gigantesca atrás de você. Aí também cabe a você, depois de conhecer essa história, se você é a favor, se você quer se distanciar dessa história, se você quer seguir essa história, né? Eu acho que é uma pergunta bem complicada de responder. O momento em que você se vê artista, né? E se as pessoas são capazes de... Eu acredito que o ser humano é capaz, sim, de chegar a qualquer nível, né? Contanto que ele tenha oportunidades, né?
contanto que ele seja instigado, né? Contanto que é isso que falta, né? Eu sou uma pessoa totalmente contra as questões meritocráticas, assim. Eu acho que não é só querer, né? Porque você querer e não ter como fazer, né? Não te faz um artista, né? Você tem que ter, de certa forma, condições de comprar tinta, ou de você comprar um livro, ou de você fazer aquilo que você imagina. Todo né? material caro e muito bom, e já normalmente importado, né? E se você tem, por exemplo, um projeto, né, digamos, um projeto social que também dê essa base, né? Porque só pela vontade eu não acredito, né? Eu sou meio, digamos que pessimista com relação a isso. Eu acho que tem que se dar a mão, né? No caso, toda oportunidade de se ver arte, toda oportunidade de fazer arte, ela deveria ser uma necessidade básica, né, de todo mundo. Porque nós passamos um tempo isolado, né? O que é que nos salvava nesse momento, né? Era a música, era um filme, era um livro. E tudo isso era produzido pelos auto-intitulados artistas, né? E que é uma profissão muito difícil, né? Primeiro você passa por uma questão familiar, né? Quando as pessoas da sua família, nossa, você vai ser artista, você vai sofrer muito, né? Então, assim, é por isso que eu sou artista, porque eu, sei lá, eu já sofri muito. Também tem esse outro lado, né? É a forma como eu sublimo, né, essa minha existência e essa minha caminhada. Sérgio, como é a sua rotina? Olha, geralmente eu vou para o meu ateliê. Hoje eu tenho condições de ter um ateliê, né? Já não tive. Eu estou há 20 anos morando aqui em Fortaleza. Qual é a sua idade? Eu tenho 39 anos. Eu estou há 20 anos morando aqui em Fortaleza. Então, quando eu cheguei na cidade, eu vim porque me disseram que o meu trabalho não ia ser aceito no sertão, no interior, né? Então, eu cheguei aqui e logo me inscrevi num salão de arte aqui da cidade. Acabei selecionado por esse salão. E aquilo me deu um respiro muito grande, né? E no ano que veio, depois desse resultado, não fui selecionado, né? Então, a vida começou a me cobrar coisas que cobram a todos, né? Que é a luz, enfim, os custos de vida, né? Então, eu tive que trabalhar em outras coisas também, para manter o meu espírito de artista, né? Que seria esse espírito de artista. Então, eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos, né, dentro de estamparia industrial, como estilista, como diretor criativo, né? Tudo na parte ligada ao desenho, à pintura, né? E essas questões também foi o que me sustentou por muito tempo, né? Até que aos 36 anos, um trabalho meu que estava esquecido, que eu tinha desistido, assim, né? De fazer uma carreira enquanto artista. E arte não é uma carreira, né? Eu acho que é uma coisa muito maior do que isso, né? Ele foi resgatado de um centro cultural no centro da cidade, o Salão das Ilusões, por 2 curadores, né? O Irá dos Reis e o Yuri Costa. E esse trabalho foi levado à Gentil Carioca, que é uma galeria no Rio, que é um celeiro assim, de artistas visuais, de promessas, né? De artistas visuais que estão começando a levantar questões bem importantes. Então, nesse momento, que eu já tinha até me esquecido, eu produzia para mim, né? Esse momento me trouxe de novo a ter um contato com o público, a ter um contato também com outros artistas. Então, esses 10 anos sem me mostrar e sem produzir, quando eu fiquei na frente de um outro artista que falava sobre o seu trabalho, falava sobre o seu processo criativo, eu caí em lágrimas, eu chorei, eu fiquei muito triste. Aí todo mundo ficou preocupado comigo e eu disse assim, não, eu só encontrei o que realmente eu devo fazer na minha vida. Então, assim, se eu não fizer a partir de agora, eu não farei mais. Então, eu disse assim, agora que irei
E aí voltou a querer viver como artista Querer e viver viver disso. como artista, viver disso. E- E é bem complicado. E sua rotina? Pois é, a minha rotina eu acordo, vou para o meu ateliê, né? Geralmente eu começo vendo vídeos, eu tenho muitos vídeos gravados, muitos vídeos, fotografias, objetos, né? Às vezes eu frequento lugares onde vende ferro velho, né? Onde tem objetos antigos, porque o que é que acontece, né? O meu processo, a minha rotina tem a ver com mais ou menos o que aconteceu com a minha vida, né? O meu trabalho, ele é, digamos que autobiográfico, mas nem tanto. Mas ele tem questões também universais, né? A minha família é uma família muito pequena, Uhum. né? Então, os meus tios não tiveram filhos, né? Então, nesse ateliê que eu vivi, nesse lugar que eu vivi, que era a minha avó, a minha tia, meu tio e essas senhoras todas que estavam ali perambulando pelo ateliê, elas faleceram, né? O meu pai me teve com a idade já avançada, então a minha avó já era uma vovó que já estava numa iminência, assim, né? De partir. Uhum. Então eu me vi, depois de todo esse acolhimento, dentro de uma casa abandonada, Uhum. né? Vazia, cheia de objetos e de histórias dentro das gavetas. Então, assim, uma das minhas grandes brincadeiras era investigar essas gavetas. Então, eu encontrava ali um lenço, encontrava uma carta da minha tia para minha avó, e ali eu começava a criar uma narrativa, às vezes melhor do que foi no Uhum. acontecido, ou então, e aquilo me sustentava, né? Então, a minha rotina hoje é praticamente essa, ainda buscar, né, essas narrativas nos objetos, nos antiquários ou nas gavetas, e no encontro também com pessoas, né? Vou insistir na sua rotina. Então, o quanto você trabalha, o quanto você produz, você se impõe trabalho ou você é livre do ponto de vista da produtividade? Olha, a gente tá, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Eu estou aqui Uhum. falando contigo, isso é um trabalho, Uhum. né? Eu estou indo a uma exposição de uma amiga, é também trabalho, Uhum. né? Então, eu não sei qual é a hora que o artista não trabalha, assim, Uhum. porque às vezes eu acordo à noite com uma ideia na minha cabeça que E não, precisa. e eu preciso colocar aquilo num papel, anotar, né, para poder não se perder. Mas a minha rotina é essa, assim, eu me acordo cedo, né? Me Uhum. acordo cedo, eu tenho essa mania que o pessoal chama do interior, né? Porque o artista faz a sua hora de Uhum. trabalho, o artista faz o seu momento de trabalhar, mas eu não, eu tenho essa... Você é disciplinado. seria uma coisa quase que biológica já de acordar cedo, Uhum. né? Então eu acordo bem cedo. Também trabalhei na indústria por um tempo, tinha que acordar cedo, pegar ônibus, né? 3 ônibus, às vezes. Então, eu acordo cedo, faço um café, né? Eu tenho 2 filhos, né? Adolescentes. São adolescentes, tem que deixar na escola. Aí depois eu vou para o meu ateliê, né? E passo até 9 horas da noite produzindo. Uhum. Mas o que seria produzir, né? Não só executar, mas também se abastecer, né, de um material que você mesmo coleciona, né? E desses encontros também, né, com as pessoas que eu trabalho. Sobre encontros, como é que foi Londres? Como é que se processou essa viagem? O que você foi? O que fez você ir? O que você trouxe de lá? Olha, para mim não foi uma surpresa, né? Porque eu fiz uma exposição aqui depois de 20 anos na cidade, produzindo, né? Uma exposição no Sobrado Zé Lourenço. Uhum. E fui visitado por um artista que é de Iguatu, uma cidade vizinha minha, e essa artista hoje mora em Londres. É a TT de Alencar, é uma artista que eu admiro muito, assim, que eu sou apaixonado pelo trabalho dela.
Aliás, temos muitos artistas cearenses que ganharam o mundo, né? E essa safra me parece mais ousada e mais, como é que eu diria, com mais estrutura, com mais, sabendo mais o que quer fazer, do que muitos nomes famosos que passaram e que pareciam mais isolados, assim, pontos fora da curva. Aí eu acho que há uma estrutura de gente qualificada e consistente no trabalho visual. A TT, eu acho que faz 16 anos que ela tá lá, né? E ela disse, olha, eu fiquei impressionada com o trabalho, né? Eu não conhecia, porque o meu trabalho, além do desenho, né, da pintura, ele é um trabalho instalativo, é de vivência. Como você falou da música, né? A música também é importante, porque através dessa música, através desse som, através dessa luz, dessa falta de luz, né, que o meu trabalho se desenvolve. Então, Londres, para mim, foi uma experiência incrível. Eu já tinha ido uma vez como estilista, né, mas na época não pude frequentar as galerias, nem as estruturas ligadas ao campo das artes, porque estava numa missão, né, para uma empresa que não era essa, né, era outra pesquisa, era outros interesses que existiam dentro da viagem. Então, dessa vez, eu decidi fazer um tour pela cidade mesmo, né, de conhecer galeria, de conhecer museu, de conhecer artistas que eu só conhecia em livro, né, porque eu disse assim, eu acredito que eu preciso, né, ver isso pessoalmente, né, tanto arte contemporânea como arte clássica também, né, eu vi muita coisa interessante. Agora, essa questão foi uma questão também que me alertou um pouco, né, sobre o esquema todo da arte, né, do sistema das artes dentro do Ceará, né, no Brasil, né, que é Eu fui, por exemplo, eu fui sem apoio, né? Eu fui sem apoio de nenhuma instituição, né, pública, nem privada, né? Eu fui através de auxílio de pessoas que colecionam o meu trabalho, né? Então, uma pessoa comprou um trabalho meu que proporcionou a passagem, outra pessoa, antes de eu viajar, né, assim, 2 dias antes de viajar, essa pessoa me patrocinou a estadia. Então, ser artista, né, dentro de um é complicado. É um ato de aventura, de coragem também. Porque eu não sabia, assim, às vezes eu falava com a minha mãe, ela dizia, meu filho, você vai dormir ao relento, né? Mas a arte, quando você faz a arte, né, e ela toca, né, algumas pessoas, ela pode lhe abrir um mundo, né? Ela pode lhe abrir portas, ela pode lhe engrandecer como ser humano também, né? Tanto nas relações também, né? Como é que você faz essas conexões, né, com essas pessoas, né? Hoje é através da internet, né? A internet, ela praticamente, um colecionador particular também me sustentou durante essa pandemia com compras pela internet. Então, assim, hoje nós temos em Fortaleza um sistema institucional de artes, sistema privado, né, de artes, mas, além de tudo, nós temos um sistema virtual, né, que você consegue chegar a lugares que esses meios não conseguem levar você, né? E também, às vezes, não conseguem representar tudo que está acontecendo na cidade. O que seria bem difícil, porque o movimento é muito grande. Tem alguma casa na cidade, algum lugar onde quem tem interesse, ele possa buscar algum conhecimento básico sobre isso? Existe algum movimento organizado? Enfim, alguma referência? Olha, eu já ministrei um curso no Porto Iracema das Artes,
E eu acredito que lá, né, e alguns outros, os Cucas também, Os Cucas. eu acredito que toda essa estrutura que foi criada com o intuito de levar a arte e de patrocinar uma vivência, né? Porque a gente só fala na questão do patrocínio financeiro, né? Mas existe você dá o suporte a essas pessoas que não têm esse acesso, né? Porque eu, de certa forma, tive alguns acessos, né? Então, todo acesso facilita. Né? E quando você não tem nenhum, né? Assim, o que é que ele vai lhe erguer quanto a ser humano? Então, assim, quando eu falava da questão da boa vontade, né? Da força de vontade, era justamente isso, né? Que a gente precisa desses lugares, né? De assistência, de ajuda, de mão, de ter um instrumento esperando aquela pessoa, de ter um pincel esperando aquela pessoa, uma máquina fotográfica esperando aquela pessoa, porque ela não tem condições de comprar. Né? A gente vive num país super, super, super desigual. Então, para mim, a humanidade, a estruturação do país não tem que passar pela cultura, pela arte e pela mão aberta, a mão de pessoas que investem, né? Também investimentos privados também, né? Em ONGs, né? Me despertou muito para a arte um festival que tinha na minha cidade de teatro. Então, assim, o teatro fez com que eu me reconhecesse enquanto artista visual. Mas aquele festival me proporcionou o contato com outros artistas, né? Com a dignidade de ser artista também, né? Então, assim, eu acho que proporcionar eventos, cursos, e o contato a quem não tem essa possibilidade, né, de ter esse contato com a cultura, com a arte, com a filosofia, com a música, enfim. Chega a ser uma questão até humanitária, né? Porque ela permite com que as pessoas se sintam gente, se encontram, tenham um motivo para viver. Né? Eu não queria encerrar sem falar da dona Valneide, também muito presente ali. Você já falou da história das senhoras, do senhor, dessa sua proximidade com o antigo, com o tempo que passa, que deixa marca. Quem é a dona Valneide? E como é que ela surge? Eu participava de um grupo de estudos em arte contemporânea, dentro da Galeria Multiarte, né? E um dos meus professores, o meu professor, quer dizer, era o Solon Ribeiro, ele propôs um grupo, ao grupo de artistas que compõe esse grupo de estudos, falar sobre a cidade de Fortaleza. Né? Foi quando eu me dei conta de que eu não tinha nenhuma relação com a cidade, né, que não fosse o trabalho, digamos, aquele trabalho que me sustentava, que era o trabalho industrial, né, de desenho industrial, design, tudo isso. E eu comecei a me desesperar, porque eu não tenho esse ânimo de fazer um projeto. De repente, o professor diz, olha, vocês têm que trabalhar com esse tema. Eu não consigo chegar numa comunidade e estudar aquela comunidade. Aliás, eu me pergunto, quem sou eu para dizer o que essa comunidade é? Né? Quem sou eu para vivenciar, tentar entender o que é aquilo? Né? É tomar o lugar de alguém, na verdade. Então, assim, por mais que eu tivesse alguns temas que me interessassem, né? As casas de repouso, né? Que se chamam os asilos, né? Da cidade, eu não queria fazer esse papel artificial, né? Então, eu deixei isso, de certa forma, jogado assim, no meu dia a dia, porém eu não me cobrava ter um projeto para isso, né? Até que eu encontrei Dona Valneide, que é essa senhora,
no elevador e ela me abraçou. Agora, como explicar isso cientificamente, racionalmente, eu não sei, né? Eu não sei se eu tenho um gestual, ou um olhar, ou um apelo a essas pessoas de terceira idade ou idosas. Muitas gostam de terceira idade, outras não gostam, né? Então, assim, essas pessoas, eu tenho um magnetismo com elas. Quando eu encontrei novamente, ela invadiu o meu ateliê, eu deixei a porta aberta, assim, ela entrou, e quando ela entrou na minha sala, ela me assustou, né? Porque eu estava de costas e ela disse, e esses desenhos? Não, e esses retratos, né? A partir daquele momento, existiu uma paixão, porque ela chamou as minhas pinturas de retrato, né? E me relacionou diretamente com o meu interior e com aquilo que me sustentava, que era a questão de não separar essa coisa de fotografia, pintura, tudo, de certa forma, quer retratar algo ou alguém, ou quer confundir também, né? Porque existe aqueles retratos pintados, né? Era Photoshop, né? Que se fazia no rosto. Então, a dona Valneide entrou na minha sala e assim que ela olhou o mar, ela disse, olha, eu nem me lembrava que na cidade tinha mar. Aí eu olhei, então encontrei a minha fortaleza. Aquilo ali passou a ser Fortaleza. A dona Valneide... Representação da cidade. A minha relação com ela, né? Essa relação, ela não é a cidade, né? Ela é um ser humano, tem seus problemas, sua vida, seus anseios, mas a minha relação com ela se tornou a relação que eu tenho com a cidade, né? E muitas coisas que surgem das conversas são características da cidade, como, por exemplo, eu não me lembrava que tinha praia, né? Quantos de nós vai ao centro da cidade, ou vai resolver, ou então vai trabalhar no centro, e não lembra que ali pertinho tem um mar, né? E ela falou uma outra coisa que passava pela questão social, que era, aqui para você ver o mar, meu filho, você tem que subir. Subir. E não é subir, tem que subir muito alto. Então, assim, veio uma reflexão sobre a própria orla da cidade, né? A nossa orla é banhada por arranha-céus de vidro. Quem são os donos da orla? E eles veem o mar, né? Assim, eles estão todos olhando para o mar. Então, assim, essas conversas geram até a materialidade em que eu vou produzir, né? A maioria dos trabalhos que eu tenho, né, que surgem dessa relação que eu tenho com a dona Valneide, são em vidro. Porque o vidro, para mim, ele representa muito essa questão de quem quer proteger. Surpreendente o trabalho ser feito nesse tipo de suporte. Incrível. Então, quer proteger o vidro. O vidro é um material frágil, né? Que ao mesmo tempo que ele protege, né? Ele é transparente, você consegue ver por ele. Ao mesmo tempo, ele aproxima a duas realidades diferentes, né? E ele é perigoso porque ele é cortante. Então, tudo isso me atraiu na materialidade do vidro. Então, para você ver como o material tem a ver também com o conceito do trabalho, né? E com o que você está se envolvendo, né? E como que você está trocando isso. Então, a materialidade do trabalho que tem no desenvolvimento do meu trabalho nasce dessa relação também, né? Então, a questão da escolha do vidro, ela surge justamente desse antagonismo, né? Que o próprio material tem, né? As pessoas colocam vidro em tudo, né? Até chamam de a Miami brasileira, né? E é engraçado, né? Porque
todo mundo fica buscando uma história na cidade, uma coisa, mas em todo lugar você vê que essa história existe uma camada a mais de pele, né? Propaganda em cima das fachadas, aí constroem, destroem. É uma malha arquitetônica e também social muito louca. Assim, é uma coisa que você pensar, você não consegue colocar isso num gráfico. Sérgio, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, desejo sucesso. Não sei bem o que é o sucesso, mas acho que talvez seja fazer o que gosta, se encontrar. Então, quero parabenizar você e agradecer pela sua presença aqui na casa. Eu que agradeço. E eu espero que mais projetos assim como esse, de música, surjam, não só de música, mas também de artes visuais, de fotografia, de dança, né? Porque isso engrandece. E a gente vê os resultados, né? Que pessoas saindo daqui diretamente para fora do país, né? Músicos incríveis que estavam aqui esperando só um piano, né? Só uma tecla para se mostrar. Muito obrigado. Ao Sérgio, muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando, todas as quintas, uma nova edição do Acorda. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.